A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Zoom Debates. Estamos aqui, o Zoom Debates é um programa semanal, nós estamos direto da nossa sede, da nossa emissora. Nós ficamos em Nova Friburgo, interior do estado do Rio de Janeiro, e é bom que sempre a gente diga isso. As pessoas às vezes pensam, por que você está falando dessa forma? É porque o programa hoje, ele é gravado em Nova Friburgo, na sede da nossa emissora, aqui nos estúdios. Nós estamos no Espaço ARP, aqui em Nova Friburgo, mas ele vai para Nova Friburgo, ele vai para Teresópolis, ele vai para Petrópolis, e nós temos um pool de emissoras que ele é transmitido para São Paulo, para um pool de 100 emissoras também, e essas 100 emissoras, você que tem aí uma TV Smart LG ou Samsung, você pode baixar o aplicativo aqui da Zoom e você pode ter acesso em qualquer TV. E isso faz com que você tenha essa diversidade, está em qualquer lugar no mundo, e você poder assistir esse nosso programa. Nós também estamos no Spotify e nas redes sociais. Então, faz com que nós tenhamos que dizer de onde nós estamos fazendo a nossa geração. Isso é muito importante. Então, nós estamos no interior do estado do Rio de Janeiro, aqui a 2 horas e 15 minutos do Rio, e é importante que a gente possa dizer isso. Nós, nesse mês, no dia 3 de maio, nós fizemos 200 anos da imigração alemã em Nova Friburgo. São a primeira cidade de imigração alemã no Brasil. E esse programa ele tem como objetivo debater assuntos de relevância nacional, internacional, local, estadual, tudo que diga respeito aqui a algum assunto que você saiba. E você que já está com o QR Code, você tem aqui na tela, o Marconi já colocou para vocês aqui a participação. Você faz, eu sempre peço também, o Marconi daqui a pouco vai colocar o telefone também, que a gente possa colocar. O telefone já está ali na tela, tá? Porque às vezes as pessoas falam, vou colocar o QR Code eu tenho uma certa dificuldade para rapidamente pegar meu telefone. Pega o telefone ali que sai ali e você coloca e faz o contato com a gente. Diz algum tema de sugestão, diz o que você quer saber, o que você quer participar. E aqui nós temos a Anne e a Carol, que vão fazer contato com vocês, e aí elas vão poder responder, vão poder entrar em contato, vão poder se relacionar aí com vocês. Mas hoje, o programa que nós vamos hoje aí debater com vocês é um programa que diz respeito ao associativismo. E o associativismo, às vezes, parece uma palavra, às vezes, né, um monte de S, um monte de T, né, muita consoante, mas é um termo que a gente precisa debater. Porque diz o seguinte, é aquela coisa do juntos somos mais fortes. E eu vou fazer uma fala inicial com relação a um editorial que as meninas montaram aqui. É importante que a gente possa passar um pouco para vocês. O associativismo sempre teve papel importante para o desenvolvimento dos negócios, articulação na resolução de temas de interesse coletivo, crescimento das empresas e também a construção de uma sociedade com melhor qualidade de vida de uma forma integrada. Mas é necessário compreender as formas de contribuição proporcionadas pelas entidades aos seus associados e a comunidade em que está inserida. Então é dessa forma que hoje nós trouxemos aqui e vamos debater com 2 companheiros nossos. Nessa semana agora que está entrando, e eu me insiro nisso, essa TV aqui, ela há 2 anos e meio, ela tem a participação, ela passou a ter a participação da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. É a chamada TV Zoom, que hoje a gente trata carinhosamente somente de Zoom.
E para que isso pudesse ter acontecido, a gente diz o seguinte: nós tivemos que unir forças através da associação comercial, a qual a gente participa, e que hoje eu tenho aí a satisfação de dizer que faço parte dessa diretoria, e que na semana que vem os três mosqueteiros, mais o Júlio Cordeiro, nós fazemos parte de um grupo de companheiros que são dedicados a que essa associação ela possa ter um protagonismo que transcende a Nova Friburgo e tem um farol muito grande, não somente para essa cidade, mas para o regional, também para o estado. E esses dois companheiros que estão aqui hoje, eles vão dar comigo, que assumo na semana que vem a presidência da associação, eles vão dar sequência, vão dar seguimento com a sua experiência aos conselhos fiscal e deliberativo. Então, eu vou já passar aqui o currículo deles. Eu tenho aqui a presença do Jackson Carlos Tedim, que é administrador por formação, com um MBA em Gestão de Negócios e Marketing, é atual presidente da SETCANF e vice-presidente regional da FETranscarga, também é sócio-diretor da transportadora Freelog e conselheiro da Firjan Centro-Norte Fluminense. Jackson, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui, e agora nós vamos estar juntos lá mais uma vez, e agora formalmente, né, a partir de semana que vem. Você me perguntava com que roupa eu vou, né? Nós vamos estar lá juntos naquela cerimônia bacana que vamos estar lá no Nova Friburgo Country Club no dia 7 de junho. Prazer estar com você, uma honra e um orgulho. Seja bem-vindo, Jackson. Prazer todo meu aqui, Roosevelt. Acho esse encontro nosso aqui muito importante, e esse desafio que nós estamos assumindo aí também a partir do dia 1º agora, né? E acho que a gente tem que dar aí sequência ao belo trabalho que o Júlio vem desenvolvendo, com tudo aí que a Cianf conseguiu criar nesses últimos anos também, e ver o que nós podemos ter de novidades aí, o que a gente que nós podemos trazer, né, de novo aí, com os novos conselheiros que também estão assumindo, que a gente fez questão, né, de dar uma renovada também. Muito obrigado. Nós vamos daqui a pouco começar a falar da experiência grande, e o Jackson ele tem braços, ele tem pernas aí pelo Brasil todo, ele consegue colocar aí a Nova Friburgo pelo Brasil. Ele vai falar bastante disso, né? Como é que é isso, como é que é essa operação dele, como é que faz isso, como é que ele consegue articular e colocar cargas aí rodando pelo esse Brasil. E aqui à minha frente eu tenho o Sérgio Tadeu Miranda, que é o nosso presidente, e vai ser renovado o mandato dele. Sérgio Tadeu Miranda tem mais de 30 anos de experiência em comércio exterior, é empresário no comércio varejista de Nova Friburgo há 36 anos, é formado em Engenharia Civil e Direito, sendo mediador judicial voluntário do TJRJ. E consegue aí transformar as noites aí em sonhos e sonos melhores também, né? Seja muito bem-vindo, Sérgio, é um prazer estar com você, um grande parceiro nosso aí na Associação Comercial. Prazer estar com você, Sérgio. Obrigado pelo convite. A gente vai tentar realmente falar um pouco da nossa experiência pessoal, não só em relação à Cianf, mas principalmente em relação à importância do associativismo, né, nas atividades econômicas, em qualquer momento, e ainda mais num momento como esse que nós estamos vivendo agora. Esse novo mandato é uma confiança que a gente, de certa forma, recebeu em relação à atuação nossa, que já tem mais de 10 anos, né, na área de Conselho Fiscal. A gente vai ter oportunidade, inclusive, espero, de falar um pouco de o que a gente faz enquanto Conselho Fiscal, né? E temos aí algumas ideias de implementar projetos no próximo, né, nesse próximo biênio, da mesma forma que fizemos nos últimos, acabaram sendo um biênio de 4 anos, né, porque por conta da pandemia os mandatos foram automaticamente prorrogados, né. Mas é uma oportunidade, acho muito interessante, para a gente, inclusive, mostrar para as pessoas a importância dessa frase. Quer dizer, isso não é só uma frase. A gente é o resultado do trabalho de muitos. E é assim que eu acho que a gente tem chance de ter sucesso nesse mundo tão agitado
e tão dinâmico como hoje nós estamos vivendo. Né? Eu costumo dizer o seguinte, no início do programa, que primeiro a gente faz a chamada contextualização. O que é contextualização? É o nivelamento. Porque quem está do lado de lá, às vezes de alguma forma, a gente superestima a capacidade, mas a gente tem que entender que existe uma pluralidade, né, e uma diversidade muito grande do nosso ouvinte ou telespectador, né? Eu falo ouvinte por parte daqueles que estão no Spotify, às vezes. Nós tivemos aqui recentemente o Gabriel Ruiz, ele falou assim, estou na estrada, estou ouvindo através do Spotify, por exemplo. Né? Então, acho que é importante a gente falar o que faz com que vocês, empresários, vocês entendam da necessidade de vocês se unirem. Porque vocês abrem mão da vida de vocês, ou não sei se é do conforto ou do desconforto, né? Mas para que vocês possam se unir em entidades, para que vocês possam estar juntos. Né? Um falou de 10 anos, de 12 anos, de 20 anos, de 30 anos juntos. Então, não sei quem começa, e aí vocês fiquem muito confortáveis para que possam aí poder falar, mas acho que é isso. E nós vamos ter um papo juntos aqui. Aqui eu não sou entrevistador, eu sou um mediador na conversa de vocês. Então, o que leva? Vocês já ouviam lá por conta de familiares, por conta de amigos, mas o que faz com que... Porque às vezes a pessoa está lá na empresa dele e está falando o seguinte, não tenho tempo para isso, se eu jogar a conversa fora, se eu tiver tempo eu vou usar o tempo para mim. Esse pessoal fica se reunindo, né? E eu sei que vocês têm, por exemplo, às vezes tem clubes sociais, ou Rotaries, o que vocês se envolvem, ou coisas nesse sentido. Conta pra gente, começa a contar isso, um pouquinho da história de cada um, porque a história de cada um é o que faz o exemplo, é o que toca as pessoas, né? Bernardo recentemente esteve aqui com o Gabriel e eu conta um pouquinho da história de cada um deles. E a história de cada um deles, poxa, isso deu, como diz, deu like, deu visualização, muita coisa. Conta aí, por favor, vamos lá. Jackson, começa com você. Então, a gente estuda, né, a gente escolhe, né, uma profissão, uma carreira, e no meu caso a gente está dando sequência, né, à empresa do meu pai que fundou a empresa, né, empresa de transporte, empresa que vai fazer 50 anos, né, desde lá de trás, e a gente agora com a Frilog fazendo 20 anos. Como é que ele começou isso? Conta pra gente. Ele começou em sociedade com o irmão dele, né? O tio Domir, o irmão dele. Mas antes disso, a gente tem o meu avô, que morava lá em Rio Bonito de Lumiar, né? E veio se instalar em Muri e montou lá um negócio para ele, um armazém. E aí ele fazia o transporte em burro de cargas, né, das coisas que ele plantavam lá em Rio Bonito de Lumiar para vender nesse armazém, e os burros de carga retornavam com a mercadoria que não tinha lá em Rio Bonito de Lumiar. Então, a gente costuma dizer que é ali que começou o transporte na família nossa, né? E logo depois esse armazém foi crescendo e tudo, e aí depois teve a necessidade de comprar alguns veículos também, começou o transporte de pedra e até fundar o rodoviário Friburgo lá atrás, que aí começou o transporte para o comércio em si, né, de tudo. Né? Eles ficaram na empresa durante 20 anos, nós, filhos e primos, ficamos também 20 anos. Depois as famílias seguiram, né, para empresas diferentes. Hoje a nossa família, eu e meus 3 irmãos, estamos com a Frilog. Vai completar 20 anos esse ano, né? E eu costumo dizer o seguinte, o que tem de diferente, né, Frilog? Conforme eu ia dizendo. Lá atrás a gente deu sequência numa empresa, que era o meu pai. Quer dizer, a gente não escolheu o negócio e a gente não escolheu sócios. A gente foi uma consequência. Por isso que muitas das vezes a empresa familiar tem um pouco de dificuldade. Mas no caso da Frilog, a gente resolveu, né, continuar o negócio e continuar sócio, os nossos irmãos. Então isso acho que foi assim, muito, muito válido, né? Essa sequência que a gente deu, a decisão, né, que a gente tomou também, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, a gente dentro da empresa, por mais que, né, tenhamos sócios, que a gente se reúne para resolver algum problema, desenvolver planejamento estratégico, às vezes a gente sente falta de algo mais. Né? Então, quando a gente participa de sindicato, de associações, né, de federações, eu acho que ali você começa a ouvir um pouquinho a história, né, do seu concorrente ou do seu colega. Né? Eu não gosto muito dessa palavra, né? Quando a gente está, e acho que dentro de sindicato a gente é colega, a gente não é
não está assim, como é que se diz, né? Vendo o outro como inimigo. A gente tem que ver ali o que nós podemos fazer para juntos melhorarmos, né, o nosso setor, desenvolver também a nossa cidade ou a região que a gente vive também. Então, eu sempre procurei, desde novo, participar, sim, do sindicato de transporte, de associação, e tem assim, alguns exemplos muito bacanas do que assim, tem acontecido, como lá atrás nós conseguimos, de transporte, entrar no rol, na desoneração da folha. Né? A gente conseguiu ficar aí com participar do grupo que paga um percentual menor. Né? Isso através de quê? Nós fizemos uma reunião em Brasília, todos nós, sindicatos de transporte, nossas federações, a nossa associação, e lá atrás a gente conseguiu mostrar para os políticos, né, a importância do nosso setor e as dificuldades que a gente tinha. Então, com isso, a gente conseguiu que aprovasse para o nosso setor essa alíquota menor, né, da desoneração da folha de pagamento, que é o quê? Né? A gente deixa de contribuir os 20% sobre o salário do funcionário e passamos a pagar 1,5% sobre a receita nossa. Né? Então, isso aí foi uma conquista nossa através de quê? Através do sindicato, através das associações que a gente participa. Então, se fosse lá sozinho, bater na porta de algum político do Senado ou da Câmara, a gente não conseguiria. É aí que está a força do associativismo, né? Por isso que é importante. Sérgio, eu queria já entrar com você, mas a fala do Jackson, ela já traz um tempero muito forte, que é o seguinte: as pessoas às vezes, e quando ele fala em político, eu coloco ali, eu trago para você o sinônimo de legislador. Sim. Porque nós temos no município, nós temos a Câmara Municipal, ela legisla, né, para a lei municipal. Né? No Estado, o deputado estadual, ele tem a Assembleia Legislativa, ele legisla leis para o Estado. E a Câmara Federal ou o Senado, né, então você tem leis federais. Então, essa questão que o Jackson traz, ele é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, nós viramos as costas para esses vereadores, deputados estaduais, ou deputados federais, ou senadores, quando, na verdade, eles são os legisladores. Então, às vezes a gente fala, porque ou eu tenho dificuldade, ou nós temos, às vezes, nós temos uma certa antipatia, ou coisa. Não, são os legisladores. Então, o que nós fazemos, na verdade, nós temos que fazer sim, exatamente essa questão. Nós fazemos grupos que, às vezes, a nossa voz a voz solo, ela tem um baixo impacto. Mas quando nós estamos em grupo, que é exatamente o que o Jackson acabou de falar, eu acho que ele começou muito bem, essa nota foi forte, tá? Então, desculpe, mas às vezes o poder de influenciar, ela é do grupo para esses legisladores. Então, parabéns, acho que começou exatamente muito bem na fala desse nivelamento. Queria só te entregar essa bola, que foi forte, tá? E a bola é boa. É boa, inclusive, em função daquilo que você comentou, né? Do eventual conhecimento heterogêneo de quem está nos assistindo. Sim. Né? É importante. O pessoal fala assim, eu não gosto de política. Mas não aí gosto de política, não gosto de político. Né? Mas aí é que tá. É a política que faz toda a regulamentação da nossa vida. Exatamente. Não só a nossa vida pessoal, né? Nas questões de Código Civil, enfim, mas e principalmente na vida empresarial. Quer dizer, e esse raciocínio de que eu não vou deixar meu negócio, porque eu não vou lá abrir negócio para o concorrente ou coisas do gênero, que acontecia muito, né? E que às vezes permeia ainda alguns empresários, ele é um raciocínio que é ruim para o próprio negócio, porque é justamente da liderança de pessoas dos segmentos junto à classe política, que é quem formula as leis, é que você consegue viabilizar benefícios não só para a sua empresa, mas para o segmento da economia como um todo. Esse exemplo que ele deu da desoneração, inclusive, é interessante porque é uma matéria que está hoje aí na mídia, né? O governo está tentando desfazer esse benefício e o Congresso, por enquanto, está mantendo, e a gente está aí numa transição para ver como é que vai ficar. A minha história é um pouco diferente da dele, eu acho que é interessante colocar, né? A Cianf foi fundada em 2017
e eu sou neto de, né, um comerciante português, ali da Alberto Brown, quem é de Friburgo conhece, que se filiou à Cianf em 1921. Ele esperou 4 anos para ver o que ia acontecer, justamente pelo medo que ele, né, tinha de abrir o negócio dele para concorrência, né, na época. Nós estamos falando de 1921, há mais de 100 anos. Mas em 21 ele está lá nos registros da Cianf. Então ele já entrou na Cianf, entendendo que era importante ter atividade lá, ou trocar experiência com os pares dele na época. Na época, muitos portugueses, muitos libaneses, né, que era o perfil aí do comércio de Friburgo. Eu fiz carreira, vamos dizer, de estudante friburguense, fiz faculdade no Rio, fui trabalhar em engenharia há muitos anos, mas sempre entendi que essa coisa de associação é importante. Depois, quando eu comecei a trabalhar em comércio exterior, logo eu comecei a participar das associações de classe das empresas ligadas ao segmento onde eu atuava, né? Então, participei, por exemplo, de negociações de benefícios para, no caso, importação e exportação de indústria química, porque era onde eu atuava na época, e foi aí que eu me aproximei de comércio exterior. E, em paralelo, como está aí na apresentação, eu continuei com esse lado comerciante também, mantendo atividade em Friburgo. Então, meu pai também sempre teve atividade aqui em Nova Friburgo, de empresa, de entidade de classe, de OAB, que ele também era advogado, de sociedades civis, né, tipo clubes sociais, banda de música, que a gente tem uma banda que é praticamente da família, meu avô, meu pai e a minha terceira geração. Legal. A gente participa até hoje, que é a Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense, tem 154 anos, né? Friburgo tem essas coisas, né? Então, para mim, foi uma coisa automática. Quer dizer, eu já era sócio da Associação Comercial, e quando eu vim para cá, em paralelo, para ficar mais perto dos negócios, eu achei que tinha que estimular. E é isso, é o caminho para a gente conseguir as coisas que a gente precisa. Então, eu acho que não tem como avaliar qualquer nível de atividade se você não participar. Até para você poder questionar e, enfim, influenciar nos destinos. E assim, como são todas atividades voluntárias, é importante isso ficar claro também. Na verdade, quem está envolvido nas entidades de classe está somando para todo mundo, está trabalhando para todo mundo. Então é importante isso ser colocado para as pessoas. E uma coisa, quer dizer, quando a gente fala assim interessante, às vezes a gente chega a um ponto na vida que a gente fala assim, a gente não pode perder muito da palavra, né? Porque a gente, né, o vocabulário, às vezes, a gente tem que saber colocar a palavra, às vezes, parece certa, né? A gente fala assim, interessante. Interessante porque interessa, né? Isso. Então, às vezes a gente fala o seguinte, você tem que pedir, às vezes, para fazer alguma coisa, alguém para fazer alguma coisa, alguém que não tem tempo, né? Porque tem aquela coisa que é o seguinte, peça para fazer algo, alguém que não tem tempo. Porque se você pedir alguma coisa a alguém que tem tempo, ela vai dizer para você, eu não tenho tempo. Né? Então, mais ou menos alguma coisa assim, não é isso que tem? Depois vocês vão botar isso no devido lugar. Ou seja, vocês são duas pessoas extremamente ocupadas, que eu sei. Esse rapaz aqui de azul, vamos botar aqui, então, desculpe, eu não posso falar assim, que a gente falou que nós estamos também para o Spotify, que tem que falar. Tem um rapaz aqui, que eu estou dizendo que está aqui comigo, que é o Sérgio, né? Que é o presidente do Conselho Fiscal. Ele tem aqui 2 lojas em Friburgo, são lojas de colchões aqui em Friburgo, né? Uma loja que é quase uma multinacional, né? Mas ele tem uma loja, por isso que eu falei no início, aí eu levantei a bola, ele não cortou, né? Ele não cortou, mas ele tem colchões. Vai cortar daqui a pouco. Mas o que acontece? Ele é de Friburgo, ele é friburguense, mas quis o destino que ele, num certo momento, ele tivesse a residência dele
porque residência, né? Ó, residência é onde você mora e tal, residência em Niterói, fosse para Niterói, criasse os filhos lá em Niterói, mas permanecesse com o domicílio dele aqui em Friburgo, então viesse toda semana para cá e tal. Então, você vê, ele tem a residência lá, a família dele lá, e depois as filhas dele, a maioria foram para São Paulo, então ele está em São Paulo quase toda semana, a mulher dele em São Paulo, a residência dele em Niterói e as atividades dele de comércio aqui em Friburgo. Então, por exemplo, né, presidente do Conselho Fiscal lá, pedir para que ele pudesse permanecer com a gente, pedir para que ele pudesse assumir mais atividades na associação comercial, assume para mim, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, ampliar as atividades da associação comercial, me ajuda aí, me ajuda mais. Desculpe, você precisa que você me ajude mais. Então, foi ajudar. E da mesma forma, o Jackson. Não, o Jackson, preciso que você ajude mais. Eu sei que ele está assumiu lá mais atividades lá, ampliou a sede dele, uma coisa que é uma referência hoje estadual ou mais do que estadual. Então, dizer para você o seguinte, é isso que a gente quer que vocês passem, exatamente isso. Tá? Porque tem muita gente aí que está nos vendo e nos ouvindo, que às vezes estou sendo repetitivo, não. É dizer que isso dá para a gente uma satisfação. Quando a gente vê que naqueles cafés que a gente faz, tá? A gente faz os cafés lá da manhã, as quartas-feiras, a gente faz, por exemplo, as reuniões que a gente faz, e a gente quer atrair as pessoas. E eu vou agora só trazer no processo de contextualização, e falando um pouco mais, quando vocês falam em ACIANF carinhosamente, ACIANF significa Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, para quem não é aqui da nossa cidade. Nós somos hoje 1.400 entidades associadas. Nós somos hoje a mais representativa associação de comércio, de indústria e agrícola do interior do estado do Rio de Janeiro. Na próxima semana, no dia 7 de junho, nós teremos o presidente da nossa federação virá a Nova Friburgo nos dar posse, a nós três aqui. Tá? Nós teremos aqui em Nova Friburgo uma solenidade com 250 pessoas aqui no Nova Friburgo Country Club, mostrando a pujança da nossa associação. Tá? Uma reunião de muitos empresários aqui, mostrando essa força, mostrando essa luz, trazendo luz para cá. Então é isso. Eu queria, então, dizer que agora, a partir de agora, a gente pudesse trazer um pouco mais, que vocês pudessem trazer já esse significado aí da vida de vocês, dos negócios de vocês, o que representa. Queria que você falasse um pouco, Jackson, o transporte, para que a gente pudesse falar da economia, cada um pudesse passar um pouco, né? Para que a gente pudesse falar não de Friburgo. E falar de Friburgo é falar de Brasil, falar de Friburgo é falar de Estado. Então, que você pudesse passar. O que é o negócio de transporte? Então, o que começou em Friburgo? A gente falou um pouco de tropeiro, né? Você falou de tropa. Do transporte de tropa. Então, lá no início. Lá no início. E hoje você tem um transporte que roda o país. Tá? Você trabalha com desenvolvimento, né, da economia do país. Então passa isso para esse povo. O que significa? O que você transporta? Para onde que você leva? E o que significa? Com quanto? O que você transporta? Para onde você transporta? Tá? Fala um pouco desse seu negócio. Rilson, a gente entende o seguinte, não basta você produzir, né, um produto com qualidade se você não tem uma boa entrega. Então a gente costuma dizer que o transporte também é parte da qualidade do produto. E hoje nós somos muito medidos pelos nossos clientes, né, pelo tempo de entrega, pela comunicação que a gente tem com eles também. O nosso negócio, nossa matriz é aqui em Nova Friburgo, né? A gente atua em todo o estado do Rio de Janeiro. A gente tem também São Paulo, temos Santa Catarina, Belo Horizonte, Vitória também. Nós temos praticamente Sudeste e parte do Sul. Com a pandemia, logo depois que as coisas começaram, né, a voltar, a gente ficou um pouco preocupado, né? Será que quanto tempo vai demorar para a gente voltar ao volume de carga que a gente tinha, né? Como é que vai ser isso? Então nós partimos para abrir assim, algumas frentes. Foi onde a gente abriu aí o Espírito Santo e Blumenau também. E de uma forma assim, meio que associativa, né? Porque você abrir uma filial lá em outro estado, você contratar funcionários,
você arrumar um prédio para você pagar aluguel, é você começar com uma despesa muito alta. Então a gente, por nós sermos, né, estarmos filiados a sindicatos, federações também, a gente começou a procurar aí uma empresa que já estivesse estabelecida lá em Blumenau, que foi onde a gente abriu a filial, e começamos a trocar para ver qual era a estrutura que a empresa tinha lá, o que a gente precisava também. O que aconteceu? Nós já estamos no 3º ano, em parceria com essa empresa, então nós temos o nosso CNPJ lá, eles emitem o nosso documento fiscal, a gente fez um contrato de sublocação com eles, então eles coletam a mercadoria para a gente lá e colocam toda essa mercadoria em São Paulo, que é uma filial minha. Então, com isso, o que acontece? A gente evita de ter aquela despesa fixa, né, de aluguel, de funcionário também. A gente aproveitou uma estrutura que eles tinham. Eles não trabalhavam para o Rio de Janeiro, essa empresa, trabalhava para o Centro-Oeste. Então, em cima dessa parceria, dessa associação, né, nós conseguimos desenvolver lá bem o estado de Santa Catarina e logo depois nós fomos para o estado do Espírito Santo também, nesse mesmo formato, né, sem que a gente tivesse que aumentar muito a nossa estrutura e comprar caminhões também. Então, com isso, a gente conseguiu assim, um novo negócio, vamos chamar assim, uma nova região atendida pela Freelog, e a gente conseguiu já mais assim, rapidamente crescer o volume de carga, que pós-pandemia ficou muito baixo. Esse é um modelo de negócio hoje que acho que está se mostrando como um modelo novo de negócio, né? Essas parcerias em que isso é uma coisa inovadora, né? Isso funciona bem, porque o que acontece? A empresa que a gente escolheu, ela é regional, ela conhece lá toda a região, conhece todas as empresas, indústrias, então fica assim mais fácil de se atingir a clientela, de atingir os objetivos nossos lá, que é oferecer o serviço nosso, né? E, de certa forma, que a gente também conhece mais essa região aqui. A gente costuma dizer que nós somos especializados em Rio de Janeiro, em todo o estado do Rio de Janeiro, que a gente, né, nós sempre atendemos 100%, né? Todas as cidades do Rio. E aí a gente atende também o estado de São Paulo, 100%, todos esses estados que eu citei aqui, a gente está atingindo 100%. E o que eu não falei, daqui de Friburgo, a gente atende todo o Brasil, que a gente também tem parcerias com empresas que fazem o Nordeste, empresa que faz o Centro-Oeste, então a gente coloca muitas das vezes a carga na filial dessa empresa que tem no Rio ou em São Paulo. Então é o que você falou, hoje isso está muito em evidência. Hoje é difícil uma empresa de transporte que tenha filiais próprias espalhada em todo o Brasil, né? A maioria delas é conforme a nossa empresa. Se especializa em um estado ou uma região e depois desenvolve parceria com outras empresas. Curiosidades, alguma coisa, não sei se números ou algum produto, alguma coisa que você possa passar para o público, o que você diria que a sua empresa ela tem alguma expertise maior em termos de transporte, alguma coisa que você pudesse passar com relação à sua empresa? O que você acha que você... Eu vou falar recentemente uma experiência assim, muito, muito legal nossa, né? A gente começou a transportar essas placas de energia solar, né? E o mercado até hoje não aceita muito esse tipo de mercadoria, né? As empresas de transporte. Por quê? Normalmente as empresas importam isso da China, né? Chega aqui, faz qualquer tipo de embalagem e começa a vender. E aí nós, quando vamos transportar, aquela embalagem ela não é adequada. Então é normal dar alguma avaria, né? Para você ter uma ideia, num cliente que a gente entrou um tempo atrás, só em a gente deixar a mercadoria que coletou lá na empresa, em cima do pallet, de um dia para o outro, a mercadoria já apareceu caída, sem ninguém fazer nada, né? E aí a gente faz assim um contrato de não assumirmos risco, né, ou não assumirmos responsabilidade pela avaria, ou a gente propõe algum tipo de embalagem. Então esse cliente foi legal, que a gente conseguiu desenvolver uma embalagem mais adequada, ele nos ouviu, ele investiu, ele gastou um certo valor, né, para poder transportar, para poder embalar e transportar essa carga melhor, e hoje o nosso índice de avaria lá é 0. Isso é bom para ele e bom para a gente também, porque é muito ruim um cliente comprar uma quantidade de 10 placas e receber só 9 porque uma variou.
Não vai dar para ele instalar o que ele comprou também. Então, uma experiência válida é isso. Então, a gente presta esse serviço também. A gente não está ali só transportando. A gente sempre gosta de ir lá conhecer o cliente. Eu sempre trabalho muito a minha área operacional com a minha área comercial. Né? O comercial ele quer botar um monte de carga para dentro e não vê esse tipo de coisa. Já o operacional, não. Ele sabe qual a embalagem mais adequada, ele sabe qual o tipo de veículo também. Então, a gente hoje também trabalha assim. Né? Dificilmente algum cliente nosso que ele é visitado sem ter um operacional e um comercial. Que a gente tem que avaliar primeiro se a gente tem condições de atender esse cliente. Né? E o mais importante é a mercadoria chegar no destino perfeito. Sérgio, agora com você. E aí, como é que... em termos de negócio, em termos de economia do teu negócio... Agora eu vou cortar a bola que você tinha levantado antes. Né? Até em função dessa história que eu contei, quer dizer, esse meu avô lá de 1921, ele vendia móveis e ele fabricava colchões aqui em Nova Friburgo. Porque era na época do colchão de crina e ele tinha um sítio ali no Morro das Contas, ali na região de Amparo. Então ele plantava o capim lá, era verticalizado, né? Ele trazia o capim para Alberto Brown, para a Rua Fernando Bisotto, ali onde eu nasci, fabricava os colchões e vendia com os móveis. Então, no meu lado comerciante, vamos dizer assim, esse era um segmento que sempre me interessou. E eu comecei primeiro com um comércio próximo, mas depois eu acabei fixando em imóveis e em colchões. A pandemia foi complicada na época, né? Tanto que a gente, inclusive, participou. E aqui em Nova Friburgo nós tivemos uma participação bastante intensa nas questões ligadas à possibilidade do negócio funcionar e tal. E eu já tinha uma quantidade de estabelecimentos que eu entendi que com a pandemia eu tinha que fazer uma reavaliação. Então, a gente saiu da pandemia com uma quantidade de lojas menor, mas acho que com um foco maior, porque hoje a gente é franqueado no maior fabricante de colchões do Brasil, que é a Ortobon, e a gente tem 2 lojas aqui na nossa cidade. E então ficou mais fácil porque você concentra. O franqueado é um modelo de negócio que tem uma gestão, para quem conhece comércio, mais fácil, né? Porque você tem um esquema de contas a pagar, a receber, bem diferente de uma empresa normal, principalmente para quem já conhece, né? Como é que a empresa funciona. Então, a gente achou que, no momento da nossa vida também pessoal, era mais adequado ter um modelo de negócio que tivesse um volume de trabalho administrativo menor, entendeu? Porque ele tem esse benefício, vamos dizer assim, em relação ao negócio próprio, que nós também tivemos, mas entendemos que naquela situação da pandemia ficou complicado. Agora, eu brinco sempre, eu tenho um negócio de comércio que eu dependo fundamentalmente do que você falou, porque o meu negócio só se conclui quando o produto que eu vendo chega na casa do cliente, e aí eu dependo fundamentalmente do transporte. Você falou aí, questão de avaria, é fundamental. Né? No meu negócio, tanto que eu tenho, meu transporte é próprio, de propósito, porque tentativas que a gente fez de terceirizar, acabava que você tinha um potencial de avarias e problemas muito grande que não justificava o eventual benefício de você terceirizar, né? Porque o colchão, o cliente só fica satisfeito quando bota na cama e ele deita e fica feliz da vida, né? Enquanto não chega lá, a logística é fundamental. Então, do ponto de vista do negócio, esse espaço que eu comecei a ter da pandemia para cá me possibilitou reativar algumas ideias que eu já tinha mais antigas e a gente conseguiu, né, ano passado. Já pegar um outro aspecto do meu desenvolvimento profissional, né, que é a questão do comércio exterior. Trazer uma pergunta, que não é pergunta, como eu falo para você, a minha condição não é de entrevistar vocês, mas vocês naturalmente já estão aí há 30 anos aí no negócio, pelo menos, já tiveram condição de passar aí para esse chamado Brasil aí, pós, né, que a gente fala pós e pós, né?
chamada redemocratização do país. Eu queria ouvir vocês com relação à economia desse país. E vocês naturalmente são jovens, né? O que acontece? A um certo momento no país, a gente vivia um país onde as pessoas começavam a trabalhar com 14 anos, 35 anos depois, naturalmente elas queriam carteira assinada para com 49 anos elas terminar. E qual a perspectiva que se tinha? Quais eram os sonhos? O sonho era do emprego, o sonho era do casar, casa própria e aposentar. Ponto. Só que não se tinha perspectiva. E o que você fazia depois dos 49 anos? Hoje, você chega aí uma situação, nós estamos chegando aí uma situação do pós-60 anos, né? Nós estamos vivendo uma perspectiva de um país que está envelhecendo, e a gente não sabe o que fazer com os nossos idosos, um país que não está preparado para trabalhar com os idosos, por exemplo. Então, eu estou só fazendo uma reflexão para a gente trazer, porque somos nós, esses idosos somos nós. Né? Exatamente. Mas para dizer para você o seguinte, então nós temos a história para contar. E vocês têm história para contar. Eu queria ouvir a história de vocês já com relação ao que vocês viram de economia e o que vocês já estão vivendo de economia. O que foi e o que vocês estão vivendo dessa economia? Qual é esse exercício? Quer dizer, existe essa efetiva instabilidade, vocês que são empresários, há essa instabilidade, porque vocês estão aí, vocês estão resistindo, mas é impossível, vocês tiveram para desistir muitas vezes. Como é que é isso aí? Conta um pouquinho, começa com você, quanto que vocês quiserem, não existe roteiro para isso, gente. Isso não vai ser editado, não. Daqui a pouco nós estamos aí. Você falou 30 anos, né? Eu já estou há 40 anos na empresa lá. E diria a você o seguinte, cara, eu até hoje estou ouvindo dizer que o Brasil é o país do futuro. Esse é o problema, mano. Quanto tempo vai passar para a gente ver chegar esse momento? Nós estamos vivendo um momento muito complicado, muito difícil. Mas explica para a gente. Vou te explicar, vou resumir. Difícil, tá? Porque... Quando que você viu o óleo diesel mais caro que a gasolina nesse país? Bom, boa O que isso significa para mim, para o meu negócio e para a economia? Entendeu? Isso é uma mudança muito grande. E a gente via aí se tornar uma potência de petróleo. Nada disso aconteceu. Isso impacta onde? Diz para o povo na linguagem impacta direta. Numa insegurança nossa, entendeu? Hoje a gente não consegue, não olhando para jornais, não olhando para mídia, para TV. Eu estou olhando meus clientes que eu visito, né, que eu estou sempre perto deles. Né? Ninguém quer investir no país. Ninguém. Ninguém está assim, com um planejamento estratégico, né, de crescimento, de desenvolver, de crescer a empresa. Nós estamos vivendo um momento muito complicado. Então, eu até tenho falado o seguinte, né, quando está muito ruim, é porque, de repente, a coisa vai melhorar. A tendência tem que melhorar. Não tem como piorar, eu tenho que pensar assim, eu sou um pouco otimista, a gente tem que ser otimista, né? E essa mudança que aconteceu de governo aí, de um partido para outro aí, até agora isso não foi muito benéfico para a gente, entendeu? O governo anterior vinha numa linha e esse outro governo está vindo numa linha totalmente diferente. Um exemplo rápido, né? Conforme eu falei aqui. A desoneração da folha, o que a gente conhece de lei, que você falou, que a gente depende dos políticos, dos deputados, o que a gente conhece? Né? Começa pela Câmara, a formação de uma lei, o Senado aprova e o presidente veta ou não, sanciona ou não. E aí depois pode voltar, se ele sanciona, e acabou. Transitado e julgado, acabou. Agora a gente está vendo o ministro mudar tudo que já estava resolvido. Então, isso ministro cria... do Judiciário. Judiciário. Né? Então, a gente cria... Isso cria uma insegurança muito grande, não só para a gente. Nós não estamos vendo mais investimentos estrangeiros aqui. Né? E uma outra coisa também que cria é uma insegurança grande nas informações que vêm. Né? A gente pode confiar nas informações que o país está melhorando. Eu não confio muito mais nisso. Eu costumo ver ali, como eu trabalho muito comércio e indústria, né? Eu vejo dificuldade. E aí entra a Cianf, que está fazendo um trabalho muito importante de apoio a todo esse comerciante. Né, que a gente passa na nossa cidade, a gente vê algumas lojas vazias, não só aqui, no centro do Rio também a gente vê. Houve um esvaziamento, houve-se uma certa dificuldade, então aí que eu acho que entra, né, a importância de associações, de sindicato, para a gente começar a resgatar essas pessoas, animar essas pessoas a voltarem, que a gente precisa disso.
né? E eu não consigo entender por que o desemprego está nesse percentual que está aí. Porque a gente não está vendo nada de melhorar a economia, de gerar emprego. Eu sinto alguma coisa estranha no mercado, entendeu? Eu acho que os números não são muito bem esses, né? Mas, independente disso, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer o nosso e acreditar, né? Só resumindo assim um pouquinho, né, uma outra ideia que a gente teve lá, por isso que é importante o sindicato, o Rio. O Rio estava, né, estamos ainda com muito roubo de carga. O sindicato nosso do Rio criou lá o Carga Blindada, que somos nós transportadores, junto com a Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária também, e aí a gente está se comunicando ali o tempo todo, o dia todo, e aí a gente consegue evitar algum roubo. A gente está conseguindo junto que mude algumas regras também, porque o policial não pode entrar numa favela atrás de um bandido. Ele primeiro tem que pedir autorização. Ele está proibido de entrar. Isso para a gente é muito ruim. Porque a gente tem ali os nossos caminhões na Avenida Brasil, ao lado você já tem as comunidades ali. Eles entram para ali, por mais que o policial esteja seguindo o caminhão, ele não pode, ele até pode entrar, como já aconteceu, dar o flagrante e prender, mas depois ele tem que responder o porquê que ele entrou se ele não estava autorizado, se ele não solicitou, né, autorização. Então, a gente está lá reunido, já estamos quebrando, estamos conseguindo, né, fazer um trabalho para mostrar que essa lei não está ajudando muito, está mais atrapalhando. Então, mais uma vez, que é importante o associativismo para a gente conseguir, através de sindicato, associação, federação, isso aí. Então, nós estamos conseguindo. Sérgio, por favor. Eu acho assim, você colocou aí a questão do envelhecimento da população, que é importante ser analisado. Nós somos de uma geração que os valores eram diários, né? A gente lembra da BTN fiscal, da OTN fiscal. Quer dizer, quem sobreviveu a isso, em princípio, sobrevive a qualquer coisa. Para quem está nos ouvindo ou nos vendo, que é mais novo, a gente tinha um valor de moeda diário. Não era mensal, não, era diário. A gente fechava... Na época, por exemplo, eu trabalhava em indústria... e importação, por exemplo, era um inferno, porque o câmbio era diário, como é hoje. Só que naquela época o Banco Central fixava, porque senão o dinheiro ia todo embora. Então ele amarrava mais ainda do que hoje. Então você negociava e os valores eram o preço do dia do faturamento, né? Você comprava as mercadorias para o seu negócio, isso valia para o comércio também, e o cara não fechava preço, porque se fosse um produto que levava, sei lá, 15, 20 dias, quando ele fosse faturar já era outro valor, né? Então isso a gente conseguiu resolver, né? De 1994 para cá, graças a Deus, depois do Plano Real, apesar de todo o movimento na época contra, etc., mas foi uma experiência fantástica, né? O Brasil virou o país, em tese, de primeiro mundo, né? Onde a moeda estabilizou e tal, ficou mais fácil. Eu lembro que na época eu tinha ido fazer uma visita a fornecedores dessa indústria que eu trabalhava na Alemanha e na Suíça. E aí a gente, na época, não tinha os recursos de hoje, de internet, não tinha nada disso, não tinha celular. A gente levou apresentações que a gente passava naquela transparência, tipo flipchart, etc., que o povo hoje não sabe nem o que é isso, né? Mas é um projetor que você coloca uma tela ali e passa na tela lá. E a dificuldade maior que eu tinha não era de eu conseguir explicar para os suíços e para os alemães como é que era administrar uma empresa com uma moeda assim. Eles não entendiam. Eles falaram, pô, não é possível você fazer isso. Então, essa foi uma grande conquista que a gente conseguiu, né? Aí veio embora, aí já estava redemocratizado, né? Graças a Deus. A gente já tinha superado lá regime militar, esse negócio todo. E a verdade é que quando a tecnologia começou a entrar, por exemplo, agora eu vou falar um pouquinho de comércio, mudou o negócio, né? Quer dizer, hoje a influência, o impacto da rede social, da internet, etc., nos negócios, principalmente no varejo, é muito grande, né? Você comentou comigo ali fora de empresas que saíram do modelo básico de carga porque foram, né, pensar em e-commerce, né? Vamos dizer assim. E só que é um mundo desconhecido, é um outro mundo. Tanto que você falou, teve gente que foi e ficou, teve gente que foi e voltou. Então, o resumo, na minha visão, é o seguinte:
é um aperfeiçoamento constante. A cada dia tem uma coisa nova e qualquer empresário de qualquer atividade comercial, ele não pode se dar o luxo de usar aquela expressão que a gente ouviu muito dos nossos, pouco dos pais, mas muito dos avós. Não, eu já sei tudo, eu já domino, eu já estou aqui há 15 anos, eu faço sempre assim, não vou fazer diferente. Não, hoje você tem que fazer diferente, você tem que estar olhando teu negócio, se possível, hora a hora, porque a cada momento aparece uma coisa nova. E nessa linha, então, a gente no final do ano passado, não sei se você vai me perguntar a respeito, mas aí eu vou fazer o comercial, a gente conseguiu sensibilizar você, Júlio, e conseguimos, no âmbito da Cianf, criar lá a Câmara do Comércio Exterior. Por quê? Porque a gente entende que Nova Friburgo e região, e a nossa região, isso vale para toda a nossa região, principalmente aqui o Centro-Norte Fluminense, tem uma participação muito pequena no comércio exterior. Chega a ser ridícula. Hoje eu estava, por acaso, a gente tem essa Câmara que a gente faz reuniões mensais. Hoje nós fizemos a reunião, eu estava mostrando lá para eles os números. O comércio exterior da nossa região, no contexto do Estado, representa menos de 1% do volume de comércio exterior do Estado do Rio. E nós, na economia, não representamos menos do que 10% ou 8% que seja. Então, a gente está muito defasado. Então, com toda a dificuldade, ainda mais com essa dificuldade que você apontou, Jackson, de mercado, de você ter uma alternativa a uma política que, de repente, não está muito correta ou que está indo num caminho que não é muito bom para o próprio desenvolvimento do país, se você tem uma porta para o comércio exterior, você tem uma alternativa de faturamento em moeda. Isso é bom para todo mundo, isso é bom para a nossa região, isso é bom para a geração de emprego, isso é bom para o seu transporte, porque o volume vai aumentar. Então, a ideia da Câmara é justamente botar o comércio exterior na nossa agenda, na nossa região. Principalmente considerando a nossa história. E aí eu volto àquilo que eu brinquei antes, quer dizer, a história explica sempre tudo. Explica a minha vida, explica o que eu fiz até hoje, o que eu pretendo continuar fazendo. Então, a gente tem que buscar, sim, as nossas relações históricas de formação da nossa cidade, da nossa região, não é só a nossa cidade. Tem essas colônias todas aí que nos ajudaram a nós sermos o que nós somos hoje. E a gente tem que estreitar a relação com eles, inclusive para melhorar a qualidade do nosso produto, melhorar o padrão de vida da nossa região e ter uma alternativa aos eventuais solavancos da economia brasileira. Agora, em conjunto, através das associações, dos sindicatos, etc., a gente falou do sindicato, né, mas tanto Jackson quanto eu também participamos dos sindicatos específicos, cada um da área, que é importante, faz parte, mas também é associativismo, que a gente busca aqui. Usar, quer dizer, o poder dessas entidades para mostrar que os caminhos não estão bons. Eu acho que a gente também tem que falar. Nós estamos criando no Brasil um problema sério de que as pessoas têm medo de falar. Nós não podemos ter medo de falar. Com firmeza, com clareza, sem coloração político-partidária. Político-partidária é na semana da eleição. E a Câmara está aqui. Cada um. É isso, eu estou falando para a Câmara mesmo. Cada um faz a sua opção partidária, escolhe o que tem mais a ver com o que ele acha que é o ideal. Agora, se não está bom, nós temos que falar, temos que botar a nossa mensagem na rua. Acho que é importantíssimo. E associativismo tem tudo a ver com isso, porque é através dele que a gente vai ser ouvido. O que a gente... isso me faz... Você falou uma coisa muito interessante, e o propósito é exatamente esse. Isso nós vamos falar lá no dia, com certeza, tendo espaço, nós vamos falar no dia da nossa posse. É exatamente isso. E nós vamos chamar isso para um pacto. Eu acho que a gente está na hora dos pactos, tá? Sim. Então a gente não tem que ter esse negócio. A gente sabe do protagonismo que nós temos na Cianf, nós estamos aqui por isso. Você vê, a Cianf hoje tem esse espaço aqui. Isso aqui é nosso, isso aqui não é da Azum, e não é da Cianf, isso aqui é nosso, isso aqui é meu, é seu, isso aqui é do associado. Então nós estamos falando, se você com a liberdade de se expressar dessa forma, quer dizer, o Jackson, você, eu, nós estamos aqui exatamente com isso. Então nós temos que chamar hoje nós temos, não falamos aqui, nós temos a FEC. Hoje a FEC são 22 entidades. Sim, a força, né? A força. Hoje, quando nós queremos falar hoje para um governador, queremos falar hoje para um senador, queremos falar hoje
hoje para um DR, queremos chamar hoje alguém, nós nos reunimos. Então, hoje, com certeza estou antecipando, o que nós vamos falar lá é chamar essas entidades para nós estarmos juntos durante esse mandato nosso. Tá? Porque eu acho que não dá para a gente poder ficar com essas vaidades menores, esses orgulhos aí, essas questões, porque o tempo está passando muito rápido. Tá? Russo, o que eu acho que está errado assim, no nosso país, né, os políticos, né, eles são eleitos e deveriam cuidar da cidade, do município, do estado, né, e não. Eles estão sempre fazendo política. Política. E estão esquecendo disso tudo. Né? E eu acho que nós temos, né, uma briga maior. Eu acho que as entidades têm essa força de tentar mudar um pouco isso. Não são todos os políticos. Né? Mas a maioria dos políticos estão sempre querendo, né, o bolo maior para eles, a fatia, e não estão vendo aí. Eu tenho, né, uma conhecida que está fazendo odonto no Fundão. E coitada, poxa, ela tem que levar papel higiênico dela para lá, lenço úmido e tal, porque umedecido, por quê? Porque não tem um mínimo básico pro estudante ali, cara. Que seria um banheiro decente para a pessoa utilizar. Isso é um absurdo, cara. E os políticos, né, que são eleitos para fazer, eles não estão fazendo isso, né? Então eu acho que a gente tem que começar a lutar por isso. E uma outra coisa que a gente tem que mudar também. Por que político, juízes, funcionário público e tal, todos eles têm uma política totalmente diferente de uma aposentadoria do que nós, da iniciativa privada, que pagamos para todos eles também. E a gente está vendo que, se continuar do jeito que está, a gente não sabe qual vai ser o resultado. Então, eu queria só colocar aqui que acho que nós, numa esfera maior, a gente deveria começar a cobrar, a exigir mais, né, desses políticos, essas coisas básicas que nós não estamos tendo, né? Falando um pouquinho só de política, eu só acho isso, entendeu? Que a política faz parar um pouquinho, fazer um pouco menos de política. Gente, né? Olha só, o papo foi tão bom que acabou. Eu vou tratar isso não com uma coisa menor, mas foi o papo. Você vê, nós estamos faltando 4 minutos para a gente terminar o programa. Tá? Então, naturalmente, no decorrer do nosso mandato, nós vamos usar esse espaço aqui para que a gente possa vir mais e trazer mais, porque como foi o primeiro, né? Como foi o primeiro debate. Nós estamos nos ajeitando na cadeira. Exatamente. Então a gente tem muita coisa para a gente poder falar. Então tem muita coisa para a gente. Então vamos trazer assuntos que possam. Então, eu quando falei, nós vamos trazer aqui para a nossa posse, pela primeira vez nesses mais de 100 anos da associação, um presidente de uma federação para nos dar posse. Então vai ser um fato aí sim, de usar a política a nosso favor, para instrumentalizar, mas no caráter, né, associativo, de mostrar o seguinte: quem é esse pessoal lá do interior, lá de Nova Friburgo? Nós vamos dar posse aqui nesse dia também a 5 vice-presidentes vice-presidentes da federação aqui. Tá? E o Júlio Cordeiro, por exemplo, que é o nosso presidente aqui, nós vamos suceder, fazendo um brilhante trabalho e que deu esse protagonismo, ajudou a dar esse protagonismo aí grande, e que nós temos essa obrigação de dar sequência, dando continuidade a esse bastão. Quer dizer, vai ser o presidente Serrano, aqui nosso, de Petrópolis até aqui, essas cidades todas. Então nós vamos ter mais 4 vice-presidentes que vão tomar posse também nesse dia aqui em Friburgo. Tá? O presidente da federação vem aqui, ele é presidente não somente da federação, mas presidente do Sebrae RJ. Então eu convidei e ele virá aqui. Então isso significa para a gente uma força política já do Estado. Do Estado. Então, isso é importante na medida que você falou, Jacques, na medida que você fala. Então, isso contribui. E o que acontece? E uma coisa também que vocês falaram é o seguinte: eu estou olhando um livro que chama-se Hospitalidade, até porque a gente preside aqui, eu lá na associação, eu represento o Country Club, porque é uma empresa hoje que tem também, tem tido uma repercussão muito importante, e nós, na condição de sócios dessa empresa, também representamos lá. Então, o que acontece? E tenho dado ali quero dar uma repercussão ali de um hotel, ou de um resort, ou de um navio, coisa nesse sentido, no caráter da administração. Então, essa questão, ali eu li hoje um livro chamado Hospitalidade. E esse Hospitalidade, quem escreveu foi o dono de um restaurante chamado Eleven, que é o melhor restaurante de Nova York. E esse rapaz, uma ocasião, ele foi chamado para receber estava num ranking de um dos 50 melhores restaurantes de Nova York.
Quando ele foi receber o prêmio, ele foi chamado e logo no primeiro momento ele ficou no último lugar, ou seja, entre 50 ficou na categoria dos 50. E ele saiu de lá muito chateado. Saiu de lá, foi tomar um porre, ele e o sócio dele, porque ele ficou no último lugar. E aí ele repensando no dia seguinte, de cabeça pesada, poxa, tiramos no último lugar, poxa, de 50 ficamos no último lugar, de 50, né? 50º lugar. Aí ele começou a pensar como poderia. Ele viu o seguinte, que a diferença era muito pequena dele para os outros. Então ele teria que fazer coisas sutis para ele procurar ser o melhor. É o que nós temos que fazer às vezes na competição, porque todas as vezes são muito bons. A diferença, às vezes, é na inovação, são em coisas muito pequenas. Então, nós temos que trabalhar muito, é isso, né? Friburgo é muito boa. A cidade de Nova Friburgo tem coisas muito boas. As pessoas já fazem coisas muito bem. Nós estamos fazendo hoje a questão da exportar na associação comercial. A associação comercial trabalha muito bem já em Friburgo. A gente precisa... o desafio nosso vai ser muito grande, porque já foi feito coisas muito boas aqui. Então, nós estamos sendo desafiados a fazer ainda melhor. Não podemos ficar no mesmo estágio de coisas. Tá? Então, eu queria agradecer muito a vocês, dizer que foi um prazer estar com vocês. Tem coisas aí para a gente poder fazer daqui para frente, muita coisa para fazer. Espero com certeza nós estarmos lá no dia 7 de junho, às 19 horas. É você que está com a gente aí, que teve a oportunidade de estar com a gente. Nós temos aí uma missão, uma grande missão, a gente dá continuidade a esse trabalho que foi feito ao longo desses últimos anos da Associação Comercial. E dizer para vocês que aqui também na Zoom é o compromisso nosso, de nós ainda melhorarmos ainda muito mais o trabalho da Zoom, com mais programação, com mais inovação, com mais investimentos ainda. E você ainda que não conhece a Zoom, venha para cá. Invista na Zoom, venha conhecer o trabalho que nós estamos fazendo, procure conhecer esse time fantástico que está aqui, esse time de profissionais que coloca aqui em Nova Friburgo um destaque de uma TV do interior do Rio de Janeiro, aqui para o Brasil todo, para o mundo todo. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.